A salvação é o maior presente que Deus oferece à humanidade por meio de Jesus Cristo. No entanto, o próprio Cristo nos adverte que nem todos herdarão o reino dos céus. Como cristãos, devemos estar atentos aos ensinamentos bíblicos e à doutrina da Igreja Católica para identificar atitudes e comportamentos que podem nos afastar da salvação. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, estão em risco de não alcançar a salvação, caso não mudem seu coração e seu caminho. Vamos explorar o que a Palavra de Deus nos ensina e refletir sobre como evitar essas armadilhas espirituais em nossa caminhada cristã. Os orgulhosos. O primeiro tipo de pessoa em risco de perder a salvação é o orgulhoso. O orgulho é o pecado que nos faz colocar nosso ego acima de Deus e dos outros. A Bíblia é clara ao condenar a soberba. Em Provérbios 16-18 está escrito: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Os orgulhosos não reconhecem a necessidade de Deus em suas vidas, acreditando que podem salvar a si mesmos. A humanidade é fundamental para a salvação, pois Jesus nos ensinou a sermos mansos e humildes de coração, como está escrito em Mateus 11-29. O Catecismo da Igreja Católica, número 1866, nos alerta sobre os pecados capitais, incluindo o orgulho, que leva à condenação da alma se não houver arrependimento. Outro grupo em grande risco são os impenitentes, aqueles que se recusam a se arrepender de seus pecados. A salvação depende da graça de Deus, mas essa graça só age em quem tem o coração arrependido. Jesus nos diz claramente em Lucas 13-3: se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Sem o arrependimento sincero, não há salvação. O Catecismo da Igreja Católica, número 1441, nos ensina que somente Deus pode perdoar os pecados e que a reconciliação é fundamental para a salvação. O arrependimento sincero, especialmente por meio da confissão, é um passo essencial. Os injustos, que vivem praticando a maldade e a desonestidade, também se colocam fora da graça salvadora de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9-10, São Paulo nos adverte: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, número 1861, ensina que o pecado mortal, como as injustiças graves, mata a caridade no coração do homem e nos afasta de Deus, sendo necessário o arrependimento para reentrar em estado de graça. O quarto tipo são os idólatras, aqueles que colocam qualquer coisa ou pessoa acima de Deus em suas vidas, seja dinheiro, poder ou até mesmo prazer. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, nós lemos: não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é uma das maiores ofensas contra o primeiro mandamento, que nos chama a amar e adorar somente o Senhor. No Catecismo da Igreja Católica, número 2113, nós aprendemos que a idolatria nega a unicidade de Deus e, portanto, impede a pessoa de viver em plena comunhão com Ele. Os incrédulos, aqueles que rejeitam a fé em Deus e se recusam a acreditar no Evangelho, também se excluem do caminho da salvação. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, lemos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos reconhecer a salvação que vem por meio de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, número 161, explica: crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nossa salvação é necessário para obter a salvação. O sexto tipo são os preguiçosos espirituais, aqueles que negligenciam a vida de oração, os sacramentos e a busca por viver a fé. A preguiça espiritual é um pecado de omissão. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15-16, Jesus nos adverte: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No Catecismo da Igreja Católica, número 2094,
A preguiça espiritual é descrita como uma falta de esforço no caminho para Deus, algo que pode comprometer nossa salvação. Por fim, temos hipócritas, que fingem ser justos e piedosos por fora, mas em seu coração vivem no pecado e na falsidade. Jesus condena fortemente a hipocrisia em Mateus capítulo 23, versículo 27, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. O Catecismo da Igreja Católica, número 579, nos ensina que a observância superficial da lei, sem verdadeira conversão do coração, é inútil para a salvação. Esses 7 tipos de pessoas correm o risco de não herdar o reino dos céus, a menos que se arrependam e se voltem para Deus. É importante reconhecer que todos nós estamos sujeitos a cometer esses pecados, mas a boa notícia é que Deus é misericordioso e sempre nos oferece a chance de arrependimento e conversão. A salvação é o presente de Deus, mas requer uma resposta ativa da nossa parte. O arrependimento, a busca pela santidade e a vivência dos mandamentos. Vamos fazer agora uma breve oração. Senhor Jesus, reconhecemos que sem a Tua graça somos fracos e propensos a pecar. Pedimos que, por meio do Teu Santo Espírito, nos deis a força de evitar o orgulho, a idolatria, a injustiça e todos os outros pecados que nos afastam de Ti. Ajuda-nos a nos arrepender e a buscar a Sua misericórdia diariamente, para que um dia possamos herdar o reino dos céus. Amém. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar refletindo sobre a fé católica e os ensinamentos da Igreja Católica, inscreva-se no canal Passos de Misericórdia, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e deixe nos comentários suas reflexões sobre esses tipos de pecados. Que Deus te abençoe e te guie no caminho da salvação.